Eu sou o Felipe, eu sou formado em História aqui pela Universidade Federal do Rio Grande, na FURG, e já ali comecei a trabalhar com temas de comunidades costeiras, no caso é a Praia do Cassino, e vou para o mestrado em História com o mesmo tema, criando trabalhos sobre grupos e impactos costeiros, e nesse contexto eu chego até a atividade portuária, até a gestão ambiental portuária, e junto a um projeto com o professor José Vicente, que é o Programa de Educação Ambiental do Porto do Rio Grande, que está junto com a Ecoar, que trabalha diretamente com comunidades impactadas pelo trabalho portuário. Então, como alguém que já vem trabalhando com comunidades costeiras, eu chego até o Programa de Educação Ambiental do Ecoar e do Porto do Rio Grande com esse acúmulo de ter o trabalho com esses grupos sociais que já habitam tanto o estuário aqui da Lagoa dos Patos, como a parte do oceano, né, do mar aqui que a gente tem a praia. E eu chego até esse lugar, porque no Programa de Educação Ambiental aqui do Porto do Rio Grande tem uma linha que é a linha comunitária, que ela precisa atender 5 bairros, que são bairros de relativa e alta vulnerabilidade social, que precisam ter um trabalho de educadores ambientais. Nesse caso, eu me enquadro justamente com esse meu acúmulo que eu já tenho em comunidades costeiras para executar um trabalho de educação ambiental nessas comunidades costeiras que estão ligadas a uma condicionante do IBAMA. Então existem, né, que é a IN02, a Instrução Normativa 02, que classifica esse trabalho em comunidades. Então o programa ele absorve, né, no caso, essas pessoas que já têm uma experiência com comunidades costeiras. Tem uma importância muito grande de ter um grupo de educadores ambientais em áreas vulneráveis costeiras, porque a gente está do lado de um empreendimento portuário que tem um alto grau de impacto, né? Não há como negar isso. Então, elas já são comunidades vulneráveis e elas absorvem com muito mais facilidade qualquer tipo de impacto causado, principalmente ambiental. Mas quando a gente fala ambiental aqui, e essa é a importância que existe, não é só desse impacto direto, mas sim dos correlatos que uma comunidade sofre, né? Desde a mais singela, dos resíduos sólidos que tem, até, por exemplo, a qualidade do ar, a qualidade dos ruídos. Por isso a importância de ter monitoramento de ruídos, monitoramento de ar e como isso chega até lá. Será que isso está sendo observado por essas comunidades como um ponto positivo? Elas reconhecem isso? Isso melhora de alguma forma? Que impactos essa comunidade, ela mesmo se identifica? Ela identifica esses impactos. A gente faz um trabalho muito mais de reconhecer quais são as demandas desses bairros para tentar atender. O Ecoar ele tem essa expertise com esses trabalhos de educação ambiental. Então, quando tu tem um corpo de educadores ambientais que estão lastreados pelo Ecoar, a gente ganha em legitimidade tanto na instituição portuária para poder executar, quanto com a comunidade. Porque a gente tem um apoio, um auxílio que é reconhecido. Isso para nós qualifica e melhora o nosso trabalho, né? E quando a gente chega com esse aporte, todos nós educadores e educadoras ambientais lá, a gente tem 2 tarefas. Elas são a princípio simples, mas elas se desdobram em várias complexidades, como a primeira é a relação de impacto, quais são que o Porto mesmo reconhece e vai lá para aportar qualidade, para aportar um processo de mitigação, e por outra via, quais aqueles que a própria comunidade nos demanda. Então é um trabalho de 2 mãos para fazer gestão ambiental portuária, né? Uma dessas 5 comunidades que a gente atende, a gente não tem o alcance completo do que elas desejam, compreendem como demanda. A gente precisa ouvir. Então a educação ambiental, ela é também um trabalho nesses contextos de uma escuta sensível, que o educador ambiental, né, toma para si essa escuta e transforma numa ação ambiental. Por exemplo, num dos bairros o problema é ligado ao excesso de cachorros nas ruas, né, que foi diagnosticado pela própria comunidade. Como nós conseguimos criar um processo educativo para isso? Ou então um processo de ocupação das casas em áreas de proteção permanente, que a gente também lida com isso. Como que a gente sensibiliza uma comunidade para que não haja invasão em área de proteção permanente, né? Então, o trabalho nosso como educador ambiental é usar essa experiência que já está junto com o Ecoar, né, que já existe, e aportar dentro dessas comunidades, através da ação do programa ambiental que existe na gestão portuária. Como é que acontece esse casamento nessa reunião entre um programa de educação ambiental na região sul, no limite do Rio Grande do Sul, quase com o Uruguai, né, que a gente está na cidade do Rio Grande, e o Instituto Ecoar? Desde 2005,
existe o programa de educação ambiental aqui. Ele é o primeiro programa de educação ambiental em portos do Brasil, 2005, já com a coordenação do professor José Vicente de Freitas. Ele vai mudando ao longo do tempo porque ele precisa sempre atender, e essa é muito bom isso, porque ele precisa atender condicionantes do IBAMA, e essas condicionantes são dinâmicas. Elas precisam se qualificar. Então, o perfil de projeto que existia em 2005 é alterado em 2007 e fundamentalmente alterado em 2012, com uma coisa chamada Instrução Normativa número 2 do IBAMA, que aponta como fazer educação ambiental em gestão de empreendimentos, ou de uma forma geral, que eles têm duas linhas, que é do Programa de Educação Ambiental para as comunidades e Programa de Educação Ambiental para trabalhadores. Nesse contexto, em 2012, isso abre várias portas. Para a gente conseguir atender as condicionantes, a gente precisa, como qualquer equipe, ela precisa de parceiros, ela precisa de alguém que já, vamos dizer assim, legitime esses educadores, e quanto maior for o lastro desse parceiro, que ele possa aportar para a instituição atender uma instrução normativa, mais qualificado sai o trabalho. É nesse contexto que entra o EcoAR, porque se em 2012 a gente tem uma mudança fundamental e a gente precisa todo ano na gestão ambiental portuária atender as condicionantes para ter a licença renovada. Ao longo do tempo também vai mudando, e quando a gente chega a 2 anos atrás numa nova caracterização do Programa de Educação Ambiental, a gente entende que é fundamental se valer da parceria com o EcoAR, porque é ele que vai criar caminhos novos para a gente seguir atendendo essa instrução normativa e as condicionantes do IBAMA. A gente precisa encontrar um parceiro qualificado, a gente precisa encontrar pessoas que já tenham experiência para conseguir aportar para nós tanto uma tranquilidade na execução do trabalho, quanto na forma de elaborar o trabalho. Então a gente encontra na EcoAR, na verdade, uma parceria que vem nessa história de renovação de condicionantes de licenciamento que vão se complexificando para melhorar e qualificar o processo. Então a gente não consegue mais tá distante de um parceiro de qualidade. Então a gente escolhe nesse momento a parceria do EcoAR porque ela nos aponta um caminho de pelo menos curto e médio prazo de ação direta no programa e uma visão estratégica, que é o mais importante do EcoAR. Ele permite que a gente consiga ter uma visão estratégica do processo de educação ambiental no contexto portuário. A gente entende educação ambiental, e tanto o grupo de educadores ambientais que hoje estão ligados ao EcoAR, né, para realizar esse trabalho, e todos eles têm experiência na área, porque eles vêm de uma educação ambiental não formal, o que é o mais importante no sentido de a experiência nas escolas, ela tem muito a participação do grupo de docentes, que tem a sua formação para qualificar um debate ambiental na escola também. Essa qualificação formal, a escola já atende, cria uma base, a gente pode até aqui fazer várias conversas, se hoje é mais adequado ou não, mas o importante é que é realizado. Transversalmente, a educação ambiental está na escola, mas a importância de também reconhecer uma educação ambiental não formal e estar atuando diretamente com trabalhadores portuários, por exemplo, né? Que são pessoas que há muito tempo já estão longe do universo escolar, e que percepção de educação ambiental eles têm, né? Ou então com pessoas, lideranças comunitárias que estão lá na comunidade, que são as nossas duas linhas de ação, a comunitária e a de trabalhadores portuários. São pessoas de uma faixa etária já distanciadas da escola e que o principal sempre é tentar entender, primeiro, qual a concepção de ambiente que essas pessoas têm, porque é a partir dali que a gente consegue iniciar um processo educativo. Porque esse ambiente para essas pessoas, por exemplo, um ambiente de trabalho como o trabalhador portuário, uma das coisas mais importantes que sempre nos toca é a saúde mental. E saúde mental é educação ambiental. É o primeiro item necessário, é entender a si mesmo como parte desse ambiente, e a si mesmo tem que estar com saúde. Tua saúde mental tem que estar em dia para tu conseguir fazer todo o resto. É um ambiente saudável que tu precisa no trabalho. Então essa é uma percepção de educação ambiental que a gente tenta expandir nesses contextos sempre, né? Porque é sempre muito ligado, e todo mundo já passou por isso, de educação ambiental ser só uma coisa verde, uma coisa de campo, de árvore. Não, ela é a tua vida cotidiana. Então se a gente entende educação ambiental como a tua vida cotidiana, é no encontro com as pessoas, é nessa escuta sensível que a gente consegue entender o que ela entende por ambiente, para a partir daí a gente tentar qualificar esse ambiente de uma forma sustentável. Sustentável que eu digo é no espaço de vida dessa pessoa, aquilo que é possível fazer como educação de qualificação
né, da vida, do contexto socioambiental dele, que seja dos conflitos que existem num bairro e esses conflitos tenham caráter socioambiental, dos conflitos que existem no trabalho que possam ter esse caráter, e qual é o nosso papel em ambos os contextos. É gerar um processo educativo, mas também é estar sempre atuando como mediador desses espaços, com no centro da mediação a noção de ambiente, porque é a partir daí que a gente consegue efetivar um trabalho. Se no Porto a gente tem um trabalho de saúde mental, como acontece aqui, que a gente já construiu aqui no Programa de Educação Ambiental do Porto Rio Grande, uma associação comunitária, porque uma comunidade ela não tinha nenhuma liderança formada que pudesse reivindicar suas pautas junto à cidade, junto ao centro da cidade, né, o centro executivo. Então qual foi o nosso trabalho? Iniciar um processo de capacitação para a formação de uma associação de moradores. Quando isso acontece, é educação ambiental, porque a gente, como educador ambiental, ajudando a fomentar, a formular uma associação de moradores, a gente coloca junto o tema da ambientalidade, uma ambientalização, né, que possa colocar parâmetros desde o resíduo sólido à paisagem desse local, a vida em comunidade. Então a gente tem um compromisso, na verdade, de atravessar esses processos com uma ambientalização, que é onde entram os processos educativos, seja no contexto do trabalhador, na sua tarefa diária lá de cotidiano, seja na vida comunitária, que é o local onde ele mora. Então a educação ambiental ela começa para nós sempre no local, no espaço de trabalho e na vida em comunidade. A partir daí surgem os temas e a gente vai atravessando com o processo de ambientalização.